Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Compre Alugue Agora. Aqui nós reunimos especialistas do mercado imobiliário para levar conhecimento para você aí de casa. Eu sou Ana Carolina, co-CEO do Compre Alugue Agora, e novamente estou aqui com Rodrigues Vézia, CMO do Compre Alugue Agora. Aninha, o nosso convidado de hoje, ele tem sotaque. Ele tem sotaque. Tá bom, E é um sotaque que costuma ser sucesso no Brasil. O povo gosta desse sotaque. E eu vou revelar o sotaque pelo o mimo que ele trouxe pra gente. Não, que foi fofo. Foi o primeiro convidado que trouxe um mimo, hein? É. Não foi? E que mimo era? Era o doce de leite. Então acho que vocês já sabem que sotaque é esse, né? Estamos aqui com Augusto Vieira, proprietário da Consta e dono da AMD Negócios Imobiliários. Tudo bom, Augusto? Tudo jóia, e vocês? Tudo bem, melhor agora com pão de queijo, né? Que o pão de queijo não, olha lá. Esse daí é Freud explica. Você tá sendo xenofóbico? Eu achei. Pão de queijo não, com doce de leite. Aliás, doce de leite e pão de queijo junto, sucesso. Sucesso. É. Sucesso demais. Augusto, prazer recebê-lo aqui. A gente já conhece o Augusto já tem um tempo. A gente estava até lembrando aqui de um evento de mais ou menos uns 2 anos no Rio de Janeiro. Que, nas palavras do Svezia, ele, esmagou, estourou, acabou com tudo. Foi muito melhor do que quando eu fui, porque segundo ele é o abalo. Na verdade, eu só preciso fazer uma correção. Eu não tava sozinho, eu tava com o Fábio, né? E realmente, que dupla forte, que dupla sólida e que trio, né? Porque com o Augusto realmente a gente brilhou, a gente fez aquele Rio de Janeiro cantar. Tá bom? Nossa. Dito isso, Augusto, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho aí das suas frentes de atuação pra gente. Show. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Só um detalhe, o melhor doce de leite do Brasil, tá? O doce de leite Viçosa. Eu não duvido. Trouxe direto da fonte lá pra vocês, viu? Muito obrigada. Ele começou bem. Direto da fonte. Isso é técnica de marketing, né? Já chega, gera aquele rapport, né? Aí, ó, primeira boa dica. Mas show, pessoal. Eu trabalho com marketing imobiliário já faz 10 anos. Comecei minha carreira na área de programação. Então, assim, eu sou programador, né? De formação. Então, fiz mais de 10 mil linhas de código, fiz sistema, fiz aplicativo. Só que não era o que eu gostava de fazer, né? Tava muito parado, né? Já gosto mais de ficar mais ativo, e aí que eu fui mais para a área do marketing. E lá atrás fez todo sentido, porque a gente estava naquela era de criação de sites, junto com redes sociais e tal. E eu fazia sites, um sócio fazia rede social, e a gente abriu a agência em si. E foi em junho de 2023 que eu fiz uma imersão de marketing imobiliário, né? Porque eu fiz o curso TTI e vi que a barreira de entrada era muito baixa, né? Ainda é, né? Até um parênteses sobre isso. Na semana passada, mais ou menos, a pessoa falou assim, Augusto, tô querendo virar corretor e tal. Que bacana. Faz o curso TTI. Aí eu passei para ele um curso que parece era 4 meses, ainda é pouco demais, né? E acabou que depois de 30 dias ele me mandou mensagem, falou assim, já terminei. Ou seja, a barreira de entrada, nós estamos falando de 2 anos atrás, quando eu criei a imersão, já era baixa, hoje parece que está ficando mais baixa ainda. Então a pessoa não entrava sabendo de marketing. Então eu falei assim, vou criar uma imersão. E criei a imersão para tentar subir a régua, né? Uhum. A primeira turma foi para 100 pessoas e deu 113, então eu tive que aumentar o número de pessoas, sabe? O que eu vi que dali para frente eu iria focar nisso e fiz 21 imersões. Depois eu abri imobiliária, né? Para fechar um ecossistema. Para fechar um ecossistema, né? Doido esse, né? Programador que trabalha com marketing, abre imobiliária. É um conjunto de tudo, né? É bom, né? Assim é bom. E a partir disso a gente já vai montando esse ecossistema, né? Junto com a educação, junto com a imobiliária em si, porque junto com uma tese que a gente vem trazendo de várias regiões que a gente passou, até na parte da agência também, né? De entregar um conteúdo diferente também, que atende também a imobiliária, né? Legal. E por que você escolheu o mercado imobiliário? Eu sou suspeito pra falar porque ele é doido, dele, né? Mas assim, é um dos mercados mais prósperos do mundo, sabe? A gente vende o produto mais caro da prateleira. Tendo um mercado tão próspero, assim, você consegue realmente crescer, né? É uma das coisas que eu buscava. Não que a área de TI seja ruim, sabe? A área de TI é muito boa. Inclusive, tá dando muito dinheiro também. Muito. Mas assim, o mercado imobiliário sempre me encheu os olhos, sabe? Acho que pelo contexto, né? Eu sou de cidade pequena, e cidade pequena, vamos dizer, as pessoas mais bem-sucedidas sempre investiram muito em imóveis, né?
Aí você pensa, quem que são os top 3 pessoas mais ricas da cidade? Sempre é a pessoa que investe, que tem muito imóvel. Tem 70, 80, 90, 100 imóveis. Então isso sempre encheu os olhos, né, para entrar no mercado imobiliário. E as oportunidades você vai vendo, né? Vai vendo que esse Oceano Azul, sim, é um mercado muito próspero, mas também tem muita lacuna ainda, né? A gente ainda tem muita coisa errada, assim, né? Digamos assim, para melhorar o mercado. Tanto é que muita gente tem preconceito com corretor, né? Acho que antes, com a agência e com a imersão, eu tinha essa noção. Mas depois que a gente entrou, né, como imobiliária, a gente vê ainda mais, né? Eu queria saber qual que é a diferença no marketing imobiliário lá, quando vocês começaram há 10 anos atrás, para hoje em dia, porque hoje em dia tudo mudou, assim, parece que a pandemia acelerou um monte de coisa. Inteligência artificial. Legal. Tem até um detalhe, quando eu comecei, a gente começou muito como estilo publicidade, sabe? Então a gente era muito bom em fazer artes, fazer criativos, fazer uns videozinhos, algumas vinhetinhas, sabe? E fazer alguns sites, os sites, assim, bacaninhos também, mas hoje em dia o mundo tá virando muito mais pra performance, né? São muito rápidas as coisas, as pessoas assistem vídeos em 4 segundos, 5 segundos, então é uma performance muito diferente lá atrás. Lá atrás, se a gente fazia uma arte bacana, um vídeo bem estruturado, você já tava assim na frente, né? Hoje em dia, como as coisas estão muito aceleradas, você precisa de muito mais, né? Tá muito rápido. Vamos pegar o mercado imobiliário, eu cheguei aqui em São Paulo ontem, e eu já devo ter visto pelo menos uns 100 anúncios. E muitos muito igual um ao outro, né? Então, assim, o mercado, acho que hoje, você precisa ser muito melhor e mais rápido em entender o que tá funcionando ou não. Porque senão, quando começa a vender, você começar a entender o jogo, a pessoa já vendeu, sabe? Basicamente seria isso. Então, assim, a velocidade mudou muito, né? E antigamente as pessoas compravam imóvel por redes sociais, igual hoje se compra? Não, muito pouco, né? Não, muito pouco mesmo. Porque hoje em dia, pra vocês terem ideia, a gente faz funil 100% online. Aí vai fazer um lançamento, às vezes a gente não está na cidade, né? Busca um parceiro, mas faz o funil inteiro. E quando só marca a visita com o lead, o cliente já pronto para comprar. Porque ele já viu o preço, ele já viu localização, ele já tirou dúvidas, tudo isso pelo WhatsApp. Então, assim, além de ter feito muitas pesquisas, né? Então o lead hoje ele chega muito mais inteligente na hora da visita em si, né? Isso ajuda a conversão. Então ajuda bem mais, né? Todo mundo na rede social, né? Não tem ninguém que tá hoje em dia, mas não tem. Não, acho que tá todo mundo nas redes sociais hoje, né? É difícil pensar. Não sei se todos os mercados, mas talvez, né? Não, eu acredito que todos os mercados. Porque pensa, até jurídico hoje. E médico, que teoricamente você não pode, as pessoas já estão sendo influenciadores ali. Total. Desde o estágio, desde o momento que entrou na faculdade. Muita gente. Total. O cara já chega no médico, já viu todas as redes sociais dele, já tem um diagnóstico que ele fez no ChatGPT, né? Da doença e tal. Mercado imobiliário é isso também, né? Você já sabe daquele corretor, né? Tem muitos corretores que fazem um trabalho bacana em relação a isso, já sabe do imóvel, do bairro. A parte boa é isso. Talvez se você trabalhando direito, você já tem um lead mais qualificado. O cara não vai precisar ficar visitando 50 imóveis, rodando muito, né? Eu vejo que democratizou muito também, né? Porque se você pensa, vou dar um exemplo nosso, né? Na nossa cidade tem muita imobiliária porta de rua. E a imobiliária porta de rua lá, né? Vamos colocar assim, R$10 mil o aluguel, um exemplo, tá? Só que hoje você começa pela rede social com muito menos, você consegue bater quase de igual para igual de uma imobiliária que está na porta de rua, sabe? Então, assim, democratizou muita coisa. Você sabe fazer um bom conteúdo orgânico, se você sabe fazer um tráfego pago, deixar rodando ali, com as informações corretas, você vai atrair o cliente, mesmo que você não tenha uma loja linda, maravilhosa na porta de rua, sabe? Então, acho que sim, tá democratizando muito. Mas a pessoa é estudar mesmo, né? Entender o mercado, como tá mudando, como estão sendo feitas as pesquisas, né? Eu ia te fazer uma pergunta. Muitas vezes a rede social, eu enquanto consumidora da minha geração, geração Z, eu consumo mais a pessoa, o empreendedor, o executivo, enfim, o profissional, do que o trabalho dele especificamente. Então, por exemplo, se eu fosse escolher um corretor hoje, eu não necessariamente escolheria pelo imóvel que ele tem, mas sim pela pessoa que ele é. Então, se eu me identifico com X corretora, porque com certeza será mulher, se eu me identifico com uma mulher, eu vejo que ela trabalha, na cidade que eu quero, eu não ia ficar buscando nos imóveis dela, ela já seria uma pessoa que eu ia querer conversar. Porque eu acredito mesmo que pessoas compram de pessoas. Então, Perfeito. O perfil no Instagram, pra mim, ele é menos sobre o imóvel e ele é mais sobre a forma de trabalhar daquela pessoa, sabe? E aí eu acho que essa construção de imagem é uma coisa que eu vejo que pro meu pai, por exemplo, que vem de outra geração, não era muito necessária. Era mais sobre o catálogo dele. Era o PPT dos imóveis dele, era o site dele.
E pra ele tá sendo uma desconstrução entender que ele também é um produto. Também é um produto. Legal, Tá à né? venda. Né? E vocês hoje trabalham redes sociais de corretores? Também. E é bem por esse lado, porque hoje o mesmo corretor tem os mesmos 50 imóveis do outro corretor, né? Assim, cada vez mais difícil a exclusividade em si, né? Então, acontece que a pessoa vai comprar porque ela se identificou com você, né? E essa identificação começa pelas redes sociais primeiro, né? Então, assim, faz total sentido. Então, um trabalho de branding bem feito, né? Eu trabalho muito focado no tráfego pago em si, né? Mas o tráfego pago, ele funciona melhor quando o corretor ou a imobiliária já tem um branding bem feito, sabe? Uhum. É porque isso também é um outro problema muitas vezes, né? Às vezes você pega umas marcas que investem muita energia e muito dinheiro mesmo, né? Em tráfego pago, em performance, e esquecem de trabalhar o branding. E aí não trabalhar o branding afeta diretamente o final de funil, né, da coisa. Então lá só tem um catálogo de imóveis, né? Então, é aquela coisa, eu não vou investir em brand porque não dá resultado imediato. Porém, se eu não investir em brand, eu não tenho resultado. É um ciclo, né? Vai ter que ir voltando, né? Sim, você precisa nutrir um pouco isso. E entrando nesse mérito, para quem nos escuta aqui, pensando nesse funil digital, o que você aconselha aí, tanto para imobiliárias que estão começando a fazer um trabalho um pouco mais profissional em relação a isso, até mesmo corretores? Como é que esse pessoal se prepara melhor hoje para esses desafios? Eu acho que o primeiro de tudo é buscar informação, né? Hoje em dia, tem mais um ponto, acho que é importante, que tá muito fácil a informação, né? Acho que se a pessoa pesquisar bons conteúdos de podcast, pesquisar boas aulas, vai encontrar muita coisa na internet, né? Então, a primeira coisa é buscar mais informação para entender, né? Porque a gente tem aí uma diferença de gerações muito grande, né? É muito pelo crescimento das tecnologias, né? Então, de forma muito acelerada. Hoje a gente tem a IA, você vê que algumas pessoas têm muita dificuldade de mexer e outras têm facilmente, chega lá, digita e consegue fazer de tudo. Então, acho que essa busca de nivelamento de conhecimento é muito importante, sabe? Então, acho que é o primeiro passo. E o segundo, eu começaria a pensar mais em brand, sabe? Uma coisa assim, boba assim, né? Que eu sempre falo pro pessoal, faz uma sessão de fotos primeiro, assim, pra pessoa, pra você passar, não que seja uma sessão de fotos de alto padrão, longe disso, não vejo que todo mundo tem que fazer. Acho que a pessoa tem que fazer da forma que ela é, sabe? Do tipo de público que ela transmite, porque na hora que chegar na visita não pode ser diferente do que você tá na rede social. Mas então, a primeira coisa que eu faço faz uma foto bacana e começa a trazer conteúdos que você realmente entenda, né? Porque tem disso, a rede social ela pode ser até um pouquinho distante do pessoal, mas a pessoa sente quando você não entende do que você tá falando. Porque você tá fazendo um monte de coisa ali aleatório, só coisas topozão de funil, sabe? Então, assim, falar do que você entende, trabalhar mais a sua imagem pessoal, e eu falo muito isso nas imersões, que quem é que escolhe o que tá na sua bio? Você. Quem é que escolhe a foto que tá no seu perfil? Você. Quem é que escolhe o que você posta? Você. Quem é que escolhe o que o seu cliente vê, então? Você. Então, assim, a gente, nós somos responsáveis pelo que o cliente está vendo no nosso perfil. E isso inclui tudo no tráfego, né? Então, assim, melhora o seu perfil, depois você vai e investe, coloca o dinheiro, né? Porque investir, igual a gente estava comentando, investir uma coisa que não tá boa, é você ampliar uma coisa que tá ruim, né? O seu perfil só é um catálogo de imóveis, tá lá fotos mal tiradas, a foto de perfil não tá passando credibilidade nenhuma, você vai querer marcar uma visita, vai ser medo de ser sequestrado, então, assim, Certeza. Sabe uma pergunta que eu ia fazer? Até pra muitas pessoas no mercado imobiliário ainda não entendem direito de tráfego pago. Você consegue explicar de forma bem simples o que é tráfego pago, o que não existe só no Instagram, tudo isso? Show. Vou explicar os dois tipos de tráfegos, porque aí eu vou conseguir contextualizar melhor. De tráfego orgânico, que você posta normalmente, chegou, postou, não paga nada por isso. E o tráfego pago é quando você quer ampliar o que você está fazendo. E aí eu acho que é um ponto interessante para explicar. Se você tem uma postagem ruim e você coloca tráfego pago nela, você vai ter mais pessoas vendo a postagem ruim. Então, tudo começa na estratégia da postagem em si. Se for uma postagem boa, você vai ter mais bons resultados. Então, esse é um ponto, acho que é assim, essencial, né? Que o tráfego pago, ele é para ampliar o seu alcance. Aí, o alcance, eu digo, pode ser alcance, pode ser para o seu WhatsApp, pode ser reconhecimento de marca, pode ser formulário, pode ser o que for. Mas ele vai ampliar o que você já fez, né? Bom ou ruim. Se você pega uma foto ruim de um imóvel e posta ele, não tem como você ter resultado.
E é legal porque hoje você consegue ver, né? No Instagram tem bonitinho se a sua postagem tá performando melhor ou pior que as outras do seu perfil. Que é também como a gente avalia se a gente vai colocar ou não dinheiro. Se está pior, a gente antes colocava dinheiro em tudo. E aí a gente chegou à conclusão que se está pior é isso. Não vou pôr dinheiro pra aumentar os views, porque eu não ganho curtida, eu não ganho comentário, eu não ganho engajamento, porque é uma coisa ruim e eu tô tentando fazer ficar boa, mas não vai ficar boa, porque já era ruim. Então, realmente, isso é muito legal. E eu acho legal das pessoas entenderem que existe o colocar dinheiro dentro do Instagram, do Meta, que é o que dá pra fazer. Eu acho muito fácil fazer até pelo aplicativo, sabe? Turbinar. Eu acho bem fácil fazer por lá. Selecionar o público bonitinho, eu acho bem fácil. E aí tem o do Google, que eu acho um pouco mais difícil. O Google Ads, pra mim, eu acho mais... Já requer um pouco mais de... Já é mais complicado. Mas existem cursos gratuitos que elas podem fazer pra entender como é que mexe nessas ferramentas? Totalmente. Tem muita coisa no próprio YouTube, né? De como que mexe. Eu tenho também alguns vídeos. Se alguém precisar do Compre Logo Agora, eu posso mandar também, sabe? Uhum. Mas assim, a tendência é que todo o tráfego pago vai ficando cada vez mais fácil. Que é como as ferramentas monetizam, né? É como o Meta monetiza, como o Google monetiza. Então, vai assim, automatizando e vai... porque tem que deixar mais fácil. E com a IA vai ficando, né? Então, assim, quanto mais fácil ficar, mais as pessoas vão colocar dinheiro. Então, às vezes, essa barreira que tem no Google realmente é um pouco mais difícil. Igual o gerenciador de anúncios é um pouco mais difícil que o Turbinar. Uhum. O gerenciador de anúncios estão cada vez mais tentando deixar com IA, sabe? Então, assim, cada vez mais vai ficando mais fácil, né? Digamos assim. Então, eu acho que a gente vai caminhar aí para não ter... você não precisar de gestores de tráfego. Você tem que ter estrategista mesmo, imobiliário no caso. Pessoa que entende de mercado imobiliário e sabe o que vai fazer na ferramenta. Não uma pessoa que aperta botão, né? Acho que a gente já tá caminhando para isso. Não sabe nada do mercado imobiliário, se bobear, né? E não funciona, né? Tem muitos casos, pessoas fazem muito bem tráfego, fazem para lojas de roupas e tal, mas na hora de fazer para o mercado imobiliário, para entender um pouco mais da concepção do mercado, não consegue ter bons resultados, sabe? Qual que você sente que é uma grande diferença entre vender um produto muito mais barato, ticket muito mais baixo, para vender um imóvel? Vou falar primeiro da inteligência da ferramenta, né? Se você pega um produto, por exemplo, de e-commerce, você consegue instalar um pixel ali e ter essa inteligência pegando de ponta a ponta, né? No tráfego pago, no gerenciador, a gente não consegue colocar um pixel no imóvel em si, né? Então, acho que vai chegar um momento que é quebrado o funil. Então, com essa quebra de funil, você precisa ter o retorno do corretor ou do STR que estiver atendendo, né? A pessoa de pré-venda, para conseguir fechar o funil. E eu acho que outros requisitos básicos, digamos assim, valor. É um produto de alto valor. Então, tem muitas pessoas que não têm a noção, por exemplo, de um valor de metro quadrado, um valor de imóvel. Então, se você faz uma arte sem valor nenhum, a pessoa pode achar que é 300 mil um imóvel de 3 milhões. Porque essa concepção é de quem está fazendo, que está vendendo, entende muito bem, né? Por exemplo, lá na minha cidade, a gente tem imóveis de 11 mil reais o metro quadrado. Eu estou em Moema, o metro quadrado é 35 mil, é muito diferente. Eu poderia achar que estando aqui, se não tivesse valor... Um apartamento de 80 metros, vai custar tanto. Não vai porque é mais que o dobro. É mais que o dobro. Então, assim, acho que esses insights são legais. Eu acho que um outro ponto também é quem compraria um imóvel de determinada região. E muitas vezes é o corretor. O corretor sabe quem compraria. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo na minha cidade, né? A gente tem lá Viçosa. Mas quem compra muito Viçosa também é em volta. Não só quem mora em Viçosa. Então, a estratégia do tráfego pode ser direcionada para algumas cidades esporádicas. Um outro exemplo, na nossa região, quem compra muito é quem mexe com café. Então, eu posso fazer campanhas voltadas para produtores de café. E como é que são essas campanhas? São campanhas que eu vou fazer não com mensais, com aportes, porque é quando tem a colheita do café. Então, todos esses insights, quem está dentro do mercado. Então, assim, por isso que a imersão nasceu para ensinar mesmo a pessoa a fazer o tráfego dela, ou então ela saber conversar com o gestor de tráfego. Olha, esse imóvel é essa particularidade, a minha região tem essa particularidade. Eu tava no Uber vindo pra cá, e o Uber era corretor de imóveis, né? E ele tava me contando as particularidades de cada região daqui de São Paulo. Ó, Moema, mas 35 mil metros quadrados a pessoa compra. Compra, tem essa particularidade. Ibirapuera tem essa particularidade. Então, assim, ele entende. Se eu fosse pegar ali, no momento, faz um tráfego pra mim desse. Eu não iria saber essa particularidade. Sim. Então, esse conhecimento, esse funil, né? Quando é com mais pessoas, às vezes com um tênis, é uma coisa mais popular, digamos assim. Muita gente conhece, né? É mais igual, não muda tanto de um conhecimento, bairro né? pra outro e tal. Ele realmente não é de São Paulo, ele conversou com o Uber, você viu? Ele conversou com o Uber, eles tiveram uma troca. E ele realmente é de uma cidade. Daqui a pouco você vai falar que você deu um doce de leite pro Uber também. Aí eu vou achar que não. Especial assim. Era o seu doce de leite.
Mas então você acha que o corretor ele tem que ter uma troca muito próxima e direta com o gestor de tráfego dele? Total. Eu sinto que as pessoas, e nem só falando de imóvel, mas até se você não coloca o preço no que você tá vendendo, as pessoas não têm noção mesmo. Elas assumem um valor e aí quando a gente fala, sei lá, da locação. Locação do estúdio, aqui. As pessoas não têm noção. Não têm noção. As pessoas não têm mais noção, você trabalha com marketing, do quanto custa uma equipe de marketing pra fazer as coisas. Gente, elas tipo, não, mas o meu primo faz por R$200. Só que é muito baixo. Mas então por que você não tá fazendo com o seu primo? É porque você pode até pagar R$200, mas não vai trazer resultado, provavelmente. E aí que vem o cálculo de ROI, né? Assim, olha, qual que é o ROI que você vai ter com o seu primo? Só que aí você quer gastar o valor do seu primo com profissionais? Eu vou mandar você também, quando você estiver doente, num estudante de veterinária. Gente, eu ia falar, se eu sou um corretor novato, não tenho dinheiro, tá? Não tenho dinheiro. E eu quero começar a fazer meu próprio tráfego pago. Por onde eu deveria começar? Pra eu não errar. Eu tenho que fazer uma coisa que talvez me dê tanto Pela resultado. fé. Acreditar muito. E por pouco dinheiro. Pela fé é bom também. Mas, assim, começaria pelo turbinar do Instagram, sabe? Porque é um negócio fácil de fazer, realmente. Mais fácil, né? Bem intuitivo. E você não fica de fora, digamos assim, sabe? Mas tem acho que um detalhe importante, sabe? O criativo, ele chega a ser até mais importante do que a forma que você vai configurar, sabe? Uhum. Porque se você acerta no criativo, coloca lá as principais informações, como localização, como o valor, seja entrada, mensais, quantos quartos, metragem, que é o básico, né, para a pessoa comprar um imóvel, você tem muitas chances de ter sucesso, sabe? O turbinar funciona bem também, então eu começaria pelo turbinar, faz um dinheiro ali, o mercado imobiliário remunera bem, né? Uhum. Sim. Assim, eu acho que a pessoa não precisa pagar o sobrinho, né? Pô, você tá ganhando bem, cara. Você faz uma venda ali, você tem um CAC lá de R$1.400, você voltou 14, 20 mil reais. Então, olha o tamanho do seu ROI. Que outro mercado tem um ROI desse jeito, mano? Verdade. Então, assim, vale a pena, né? Uhum. E você sente que nas imersões que você vai, as pessoas saem mudadas, elas aplicam, funciona, como é que é? Depende muito, sabe? Muita gente tem muita dificuldade no nosso mercado, sabe? E aquilo que a gente tava falando no início, acho que a diferença de gerações, sabe? Então, assim, a pessoa, às vezes, uma coisa que é básica pra gente, então por isso que eu tento falar sempre uma linguagem mais simples, sabe? Porque se eu fosse falar da linguagem que eu aprendi, né, que é de programação, eu já ia começar a falar um monte de conceitos que ninguém ia entender nada. Mas mesmo com a linguagem simples, a maioria ainda não entende, né? Porque é um mercado que tá se aperfeiçoando, mas tá muito atrás ainda, né? Se falar das outras áreas, né? O pessoal ainda tá no estilo mais arcaico, digamos assim, né? E às vezes a gente fala assim, o Instagram não sabe trocar bio, são coisas que é difícil, né? Então, assim, como a gente não faz um nivelamento tão grande, muitas pessoas ainda acho que não conseguem sair de lá prontos, mas já sai com certeza muito amadurecido o que precisam ou não fazer, sabe? Vai falar assim, a pessoa sai aprendendo a fazer tráfego certo, não, sabe? Mas vocês têm uma continuação para essas pessoas que já fizeram, vamos supor, nível 1 e querem fazer mais? A gente no início, a gente começou a trazer, né, algumas mentorias, uma coisa assim, mas agora o que a gente faz? Né? A gente disponibiliza alguns tutoriais, cursos online, porque até neste ponto, né, como a gente está muito incluso na parte de lançamentos imobiliários, de imobiliária, a gente não consegue demandar tanto tempo para ajudar realmente, né? Uhum. Eu vejo que pra você fazer uma mentoria, você tem que realmente ajudar a pessoa, né? Você tem que dedicar com ela. Então, como eu não tenho esse tempo hoje, a gente preferiu não ter a mentoria mais, entendeu? Lá no início fez sentido, porque a gente tinha um pouco mais de tempo, mas agora que o imobiliário não faz pra gente... se não for pra entregar o que a gente realmente quer, a gente não faz, sabe? O Svezia, nesse momento, ele tá respirando aliviado, porque ele detesta farsantes da internet, não é? Sim, nossa, muito. A galera... Tem muito. É muita fórmula mágica. Tem muito. É um método, os 5 passos. Os 5 passos, aí você fala, caramba, eu queria que fosse tão simples, né? Não, e assim, nós que somos do mercado de marketing, né? A gente sofre muito, tá? Porque a pessoa quando chega em nós, né? Na agência e tal, ela já chega com uma crença de mercado que é existe um método fácil, isso aqui eu vou conseguir vender um imóvel em tanto tempo. Não, mas eu tenho esse imóvel aqui de alto padrão, eu vi na internet que as pessoas fazem por R$4 o custo por lead. Mas, meu amigo, R$4 você não consegue nem ver o Mercado Minha Vida aqui, você vai conseguir. Muito mais um alto padrão, você não vai conseguir. Então, assim, é muita coisa que vai entregando no mercado que acaba deixando o mercado ruim. Banaliza um pouco. E mal informado, porque não é verdade. Porque Sim. Se fosse verdade, uma coisa, né? O mercado vende por R$4 e eu que não tô conseguindo.
Mas não é verdade. É o mesmo conto Não é verdade. mesmo conto dos corretores de Porsche, né? Uhum. Assim, às vezes a pessoa entra... Pessoal, tudo com as Porsche alugadas, né? Mas ele não vende mais imóvel, agora ele transcendeu. Ele é só mentor. Uns VGVs que não existem no planeta Terra. Isso é ruim, né? Porque gera uma frustração, né? Tem muita gente que entra no mercado achando, nossa... E aí fica um pouco tempo no mercado, né? Acaba que tiro cresce fácil, né? Mas fica um pouco tempo porque entrando Não frustração. tô ganhando dinheiro fácil, logo não sirvo. Só que ninguém tá ganhando dinheiro fácil. Pois é um mercado difícil. Esse é um mercado difícil. É bem remunerado, você consegue ser muito bem sucedido, mas não é fácil. Não é fácil. Assim, é um funil complexo. É uma venda extremamente complexa. Então, por isso que tem até um outro ponto que eu acho que é importante, de atendimento de lead para que vai vender imóvel. É um atendimento que a pessoa que vem do tráfego pago é muito mais, vamos colocar assim, difícil para você atender, sabe? Do que o lead que vem do portal, por exemplo. O lead que vem do portal já vem muito mais quente. Do tráfego pago, nós tem que mandar várias mensagens, tem que conversar, tem que ligar, tem que mandar áudio, tem que mandar imagem, tem que ir lá fazer um vídeo, até essa pessoa tá 100% pronto. Porque ele é um lead mais frio, digamos assim, né? Do que o lead de portal, lead que vem de plataformas. Você acha que o site de uma imobiliária ainda funciona bem? Ou você acha que se você pudesse recomendar, você mandaria elas irem para portais, plataformas? Eu vejo que depende muito da região em si, né? Na minha região, por exemplo, as pessoas têm que vir usando poucos sites, sabe? Usam mais portais, plataformas, o tráfego funciona bem também. Acho que depende muito do tipo de estratégia, né? Vejo que para um alto padrão em luxo, você tem um site bem montado em que você consiga ali mostrar mais detalhes, né, do porquê daquele valor do imóvel, é interessante. Aí eu sou a favor de ter landing page, sabe? Porque assim, quanto mais alto o valor do produto, mais eu acho que você tem que explicar sobre ele. Porque não é a mesma coisa você vender um quarto, aqui um quarto, 2 quartos, sala e pronto. Assim, quanto mais alto o valor de metro quadrado, tem que explicar o porquê daquilo, né? O conceito por trás, que tipo de porcelanato que tem, trazer mais isso. Aí eu vejo que já vai fazendo cada vez mais sentido, né? Sim. Ter uma página específica daquele imóvel, sabe? Talvez até no alto padrão isso conte um pouco mais, né? Traz uma credibilidade. Traz uma assim, credibilidade que talvez faça mais sentido pra igual vídeo, né? Você pega Minha Casa Uma Vida, você pode fazer um videozinho rápido, mas aí você faz um videozinho rápido de um negócio, você coloca lá 30 milhões. 30 Não dá, né? Você tem que fazer o negócio, mostrar o azulejo da piscina. Por quê, né? Até porque o imóvel de 30 milhões, você precisa explicar por que ele custa 30 milhões, né? Não é só a localização, né? Porque localização por localização, a pessoa vai olhar o valor de metro quadrado e cada um vai variando do outro, né? Então Você comentou que hoje você está trabalhando com lançamentos. O funil digital para venda de um lançamento é diferente de um imóvel pronto? É porque no lançamento a gente consegue ainda utilizar alguns gatilhos, né? Alguns gatilhos de urgência, de escassez, porque você vai passando por fase, né? Pré-lançamento, lançamento e assim por diante. Então, você consegue utilizar um pouquinho mais de gatilho. A pessoa que compra o imóvel pronto, ela vai visitar ali 3, 4, 5, 10 imóveis prontos antes de comprar. Então, é um trabalho um pouco mais diferente no tipo de estratégia que você vai fazer e de funil de vendas, né? O funil de lançamento ele é mais rápido por conta desses gatilhos, né? Então, no digital em si, a gente costuma quebrar eles, né? Quebra as estratégias em estágios, né? Pré-lançamento a gente vai atuar de uma forma, o lançamento de outra e o que ficar de remanescente em outra. Então a gente consegue ter um funil diferente, sabe? Do que o imóvel pronto. E no tráfego pago em si, quando é relacionado a imóvel pronto, eu gosto de trabalhar com mais de um imóvel. Com imóveis iscas, né? Porque a pessoa vem para um imóvel e pode comprar outros imóveis. Sim. Então a gente costuma fazer o imóvel isca, né? Naquele imóvel que está bem precificado e que seja bacana, né? Eu acho que uma outra coisa que eu queria quebrar é imóvel de amigos, sabe? Tem muita gente que coloca imóvel aqui que o meu fulano é meu colega e tá querendo vender, mas o imóvel tá mal precificado, o imóvel tá todo destruído e aí não vai performar bem, né? Então acho que tem esses pontos específicos para lançamento e para imóveis prontos que é interessante na hora da estratégia. Sabe? E apesar de toda essa estratégia, imagino que é necessário mudar de rota muitas vezes no meio do caminho, né? Não, toda hora. Que é outra coisa que o pessoal também precisa entender. Não é porque você tem uma estratégia que é a vez funcionar. Ela é infalível, você não precisa... Então, como é que é esse processo no dia a dia? Apesar da estratégia, como é que vocês mudam a rota quando precisam? E aí tem um outro ponto, né? Às vezes a pessoa acha que, não, você vai ter ali o toque de Midas, né? Não existe. Você pode estudar marketing a vida inteira, que nunca, eu acho assim, nunca você vai chegar e falar assim, acertei. Acertei, esse negócio vai ficar agora, pode deixar aqui rodando o ano todo, que é visita, é VGV, não vai ser. Então assim,
eu vou falar do tráfego em si, tá? Eu recalculo rota do tráfego, se ficar 2, 3 dias o negócio não tá funcionando, eu já penso em recalcular a rota. Que eu não costumo deixar, sabe? Se passou 5 dias, então, toda semana eu tô olhando também, sabe? Faço novos criativos. O custo por lead começou a subir, mas tá vindo lead qualificado, faço novos criativos e coloco lá no conjunto de anúncios. O custo por lead tá legal, tá vindo lead qualificado, mas não quero mexer naquela campanha. Eu duplico ela e faço com outro tipo de criativo um pouco diferente, ver se eu acerto de novo para aumentar a verba e conseguir trazer mais lead. Então tem uma análise constante, né? E o que tá dando certo hoje, daqui 1 semana, 2 semanas, pode não dar certo. Principalmente se você entra, coloca no lançamento, né? Você entra no lançamento hoje. Daqui 1 semana, já tem mais 10 imobiliárias juntos com você. Seu custo por lead estourou, a sua estratégia já não tá funcionando tão bem, você precisa mudar. Se você não mudar, e a mudança vem em coisas ou básicas ou totalmente diferentes. Eu posso, por exemplo, só mudar a cor do criativo, ou só mudar o texto, ou mudar de estático para vídeo, ou então eu posso tirar tudo, fazer tudo de novo, eu vou sair de mandar para o WhatsApp, eu vou fazer de formulário, no formulário eu vou colocar tal campo e assim por diante, sabe? Mas assim, tem que mexer, né? A gente tem que pensar que o corretor de imóveis também, ele é uma empresa, né? Uma empresa, gente, ele não pode deixar de olhar números nenhum dia. A empresa tem que olhar números, a gente tem que saber conversão, tem que saber o custo político, tem que saber o que está acontecendo com o seu dinheiro, você está colocando dinheiro na plataforma, você quer ter retorno dele. Então é uma das coisas que eu acho assim, é loucura o corretor que ele não olha para o gerenciador, ou então deixa na mão do gestor de tráfego só. Faz aí. Não tá caindo lead não. Uhum. Como assim? Qual que é um bom custo por lead no mercado de lançamentos? Depende muito, né, do nicho. Vamos colocar assim, se for um baixo padrão, pode trabalhar ali, depende da região também, tá? Porque, por exemplo, São Paulo já é um custo por lead mais alto que outras regiões, porque tem muita gente fazendo, né, um leilão. Mas, por exemplo, vamos pegar Minha Casa Minha Vida, tem uns R$10. A Minha Casa Minha Vida, vamos colocar ali, tem 300 e poucos mil. Aí vamos pegar um médio padrão, vou pegar ali de 20 até R$20. Um alto padrão aí pode até, se onde Deus for, né? Pode ser R$80, pode ser R$70, R$50. O padrão pode ser de 1 milhão a 50 milhões. Mas eu já deixei, por exemplo, de imóvel de 300 e poucos mil, bater 17, R$18. Pra mim, porque tava convertendo. A minha conta não era só no custo por lead, né? Porque no final tem que converter, né? Não adianta você ter 1 milhão de leads e não converter. Você tava convertendo, então eu falei, eu vou manter. Porque quem tava competindo com a gente era até outro imobiliário ou até a própria construtora. E o nosso custo por lead todo mundo estourou, mas quem tava vindo com a gente tava convertendo com a gente, porque a gente tem um fluxo de cadência legal, sabe? A gente consegue mexer, a gente continua mandando as mensagens pros clientes de forma interessante, né? E consegue ter conversão, então a gente manteve. Então, sim. Às vezes o custo por lead, ele pode estar um pouquinho mais alto, mas se o seu funil estiver funcionando, seu CAC tá legal, sabe? E o CAC do mercado imobiliário é ótimo, gente. Pode bater ali R$1.400, R$2.000, porque você vai ter um retorno de 15, 20, 30, R$50 mil de comissão, vale a pena, sabe? Sim. Quando bem estruturado, né? Sim. começou a gastar muito dinheiro, precisa ele tá ter convertendo. A conversão, exato. Mas uma vez que você acerta o negócio... É porque a gente tá falando, tem que ter análise, né? Uhum. Se tiver análise, seu dinheiro vai embora. Sim. Hoje vocês ainda atendem outras pessoas, certo? Ainda. Com bem menos quantidade, pelo foco, mas ainda assim. Qual que é um case que você teve de muito sucesso, que você gosta muito, tem no coração? Gosto muito de cases do setor de loteamentos em relação a lançamentos imobiliários, sabe? Porque entra naquela parte de funil, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de olhar números. Eu gosto de uma planilhazinha, sabe? Você é programadora. Né? Então... Não é o nosso caso. Não. Assim. Eu gosto de uma planilha, então começo a monitorar. Então, até sofri. Jogar uma água benta. Então, assim, eu gosto de ver esses funis, sabe? Funcionando. Aí, esse em específico, de loteamentos, eu fiz vários testes. Fiz fase de testes, fiz fase de captação de leads. Fiz fase de esquenta, né? Antes do dia D, que é a abertura das vendas, e fiz um tráfego depois pro remanescente. Então, assim, quando eu acerto os funilzinhos, assim, sabe? Aí é a hora que abre um vinho, sabe? Pra comemorar. Aí eu gosto, sabe? Mas legal, então você gosta de trabalhar com loteamento. Gente, achei esquisito, tá? Achei esquisito, eu ia adorar. O loteamento. Número. Será que a gente convidou um serial killer hoje? Não, a gente convidou uma pessoa de exato. Eu acho, programadores, você até fala bastante pra um programador. Não, por isso que eu saí. Ele foi expulso. Teve a carteirinha revogada. Não, mas era complicado, porque faltava um ponto e vírgula ali, e você tinha que ficar várias horas tentando achar o erro. Coisa de programação. Hoje em dia tá mais fácil com a IA.
Sim. Sim, eu acho também. Mas eu ia te perguntar, quais são os maiores mitos que as pessoas já vieram te perguntar, o que você já encontrou na internet? Porque imagino que você também deve ser muito impactado por conteúdos de corretores que agora entendem tudo de marketing digital. Viralizou, acabou. Exato. E eles todos vão pro marketing digital, você vê, né? Como eles estavam muito bem vendendo casa, eles largaram vender casa. Vendendo milhões e milhões, mas curiosamente param de vender. Porque é mais legal, como é que é? Eles ganham mais fazendo mentoria do que vendendo casas de 30, 40 milhões. Com certeza é isso que aconteceu. Mas quais são os mitos sobre tráfego pago que você mais escutou? Então, só um parênteses sobre isso. É porque, realmente, gente, não faz sentido nenhum a pessoa que vende bons... Eu falo isso porque a gente tem imobiliária agora, né? Então, assim, a gente foi oriundo do digital e a gente tá fazendo o contrário do pessoal. E eu te falei, a gente tá diminuindo o número de clientes e não tem mentoria mais porque não faz sentido pra gente. Porque a gente consegue vender e ganhar muito mais com imóveis. Então, aí sobre os mitos, eu acho que um dos maiores mitos é o custo por lead, que o pessoal fala, né? Consegue ter uma custo por lead melhor, não sei o quê. Eu acho que o outro ponto seria realmente os métodos, porque eu acho que não existe um método assim, vamos colocar uma fórmula mágica, sabe, para seguir, é muito complicado. A gente rodou 7 estados, passei em Balneário Camboriú, Fortaleza, Salvador, Goiânia, várias cidades diferentes, e cada cidade tem uma particularidade diferente, então assim, é muito difícil ter uma fórmula mágica para um Brasil tão grande, sabe? De tantas particularidades com imóveis e com tantos nichos diferentes, com tantos bairros diferentes. É o caso do Uber, né? Que eu conversei com ele. Ele me contou que, pelo menos, parece que tem umas 5 cidades dentro de São Paulo. São Paulo parece que são países, né? De bairros diferentes. Então, isso de ter um negócio fixo para um imóvel é muito complicado. Mas é aquilo que eu te falei, o mercado ele tem que começar a nivelar essas coisas, sabe? O que é certo, o que é errado. Como é um mercado que está mudando muito e tem muita gente entrando, a gente tem mais de 680 mil corretores, né? Uhum. Tem muita gente entrando e com muita informação na internet, acaba que o pessoal está entrando com uma ilusão de mitos que acontece, né? Mas realmente, a pessoa que dedica, não tem erro, né? Faz dinheiro mesmo no mercado e aprende e para de cair nas coisas e realmente fazer acontecer, né? E quais as dicas você tem para aquela pessoa ou para aquele dono de imobiliário que já é mais velho e ainda não se rendeu ao digital? Olha, essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Eu vejo que... Eu acho que depende muito da pessoa também, né? Eu gosto do estilo daquela pessoa que ela pode ter uma certa idade e tal, mas ela é de outra geração, né? Mas ela estar junto com os mais jovens também, né? Porque você acaba absorvendo muita coisa, né? Ouviu? Estar junto com os mais jovens. Mas no meu caso a sua indireta que nem foi tão indireta assim, eu acho que eu tô junto até demais. Acho o quê? Eu tô junto até demais. Eu gostaria de um afastamento dos jovens. Tá absorvendo até demais, né? Desculpa, continua. Mas é bem nessa linha, sabe? Você conseguir absorver mais o que tá acontecendo, porque realmente as coisas estão acontecendo muito rápido. E eu vejo assim, vou fazer 33. Não sou na geração tão jovem. A idade da Ana. Não é não. 27. Não geração tão jovem, mas também eu tô no meio ali, né? Sim. E realmente, algumas pessoas, por exemplo, vamos colocar 40 anos, eu consigo fazer as coisas muito mais rápido, por exemplo, de 40, 50, 60. E outras coisas a pessoa entende muito mais rápido que eu também. Mas você vê que tem que... Experiência, bagagem. Você vê que a junção de gerações, ela é importante para o mercado, né? Tem esses insights que a gente estava falando de mercado, uma pessoa que tem já seus 40, 50, se passassem algumas informações para quem está mais jovem, olha que duplo imbatível, olha que equipe imbatível, né? Então, assim, essa junção... Mas para isso o jovem precisa também ter paciência. Aberto a aprender. Tem que ter uma junção. O meu pai tem um negócio de ele passa na frente de um imóvel aqui em São Paulo, que é o que ele conhece bem, ele sabe quanto custa. Sabe? Sem entrar. Olha isso. Ele consegue acertar no range de 5 anos a idade. É o chat GP Fábio. Exato. E ele sabe. E aí você fala, não é possível. Aí você joga na internet e Então olha o valor disso. Mas realmente, mas eu acho também que a gente tava vendo, né, até quando a gente foi lançar o Compra Aluga agora, que normalmente os early adopters, né, os que pegam primeiro, são mesmo os mais jovens. Então, são os mais jovens que vão estar mostrando talvez para um pai. A gente vê que o mercado imobiliário ainda é muito familiar. Então, a gente tem muita geração X, a gente rodou uma pesquisa aqui em São Paulo que grande parte da galera que tá à frente de imobiliárias aqui em São Paulo são pessoas de gerações da geração do meu pai,
e que estão passando para filhos que são ou millennials ou geração Z, então para filhos mais novos, e aquilo vai uma sucessão familiar. Você vê muita empresa, muitas imobiliárias paulistas que são familiares, sabe? Tá passando de geração para geração, e é legal você ver elas se atualizando, assim. Então, realmente, o mais jovem, ele tem o quê? Ele tem coisa a agregar. Rodrigo. Com certeza. Muito a agregar. Nossa. Mas penso eu, talvez você diga aqui perante o nosso convidado, perante o nosso público que nos assiste, mas creio eu que o jovem também tem muito a aprender, você não acha? Eu acho. Eu acho que tá gravado. Numa super saia justa. Mas eu... Pode discordar. Não, eu acredito. E vocês não têm feito mais imersões, então? Demos uma diminuída muito grande. Vamos fazer, mas algumas, né, mais passadas, porque eu cheguei a fazer 3 imersões por mês. Então, assim, a gente vivia praticamente em aeroporto, rodando o Brasil. Então, assim, como era muito, com muita intensidade, eu gosto desse estilo, né? Eu pego pra fazer alguma coisa, eu sempre faço com muita intensidade. Então, assim que eu comecei a imersão, eu fui emendando. Eu fiz 21 em um ano e pouquinho. Então, assim, foi muita imersão em vários lugares diferentes. Então, eu gosto dessa intensidade, né? O que é um caminho, né? Porque eu fui lá, a gente cria uma audiência, agora as portas elas se abrem muito mais fáceis, digamos assim, do que lá no início, quando você não tem nenhuma audiência, você não tem nenhum tipo de conteúdo. Então, assim, tudo isso é um processo, né? E isso é legal da pessoa entender também no mercado imobiliário, né? Você não chega vendendo, é um processo, pode demorar 6 meses, 12 meses, depois você pode ser campeão de vendas. Então, assim, tudo é um processo, cada um tem o seu, né? Até falando de gerações, né? Às vezes, uma pessoa que já está mais tempo no mercado vai ter um tipo de processo. A pessoa que está iniciando agora vai ter outro e assim por diante. Mas, assim, eu acho muito bacana. Imagina o Chat Fábio com o alcance que consegue, a rapidez que um jovem consegue trazer, né? Ia ser imbatível. Ele já tem mais energia que um jovem, né? Imagina. Levantando tudo junto. É uma junção boa, né? Mas eu acho muito legal essa parte dos eventos do mercado imobiliário, eu acho muito legal por conta do networking. Eu acho que muito bom. O mercado imobiliário é isso, assim, ainda é muito olho no olho, fazer amizade, fazer fit, eu acho isso muito legal. Então, muitas vezes eu vou num evento que eu não concordo muitas vezes com o que os palestrantes estão falando lá. Eu acho uma responsabilidade muito grande você ministrar um evento onde os palestrantes não têm nada a ensinar, sabe? Ficam lá meia hora falando dele, o que ele conquistou, isso, aquilo. E, a barra da calça quase no joelho, é o sapato sem meia. Olha que comunicação zoada pro mercado. Eu acho zoado. Com certeza. E aí eu fico incrédula, assim, mas é bom porque as pessoas já me falaram, as corretoras que a gente leva, elas falam que elas não vão lá pra ouvir necessariamente as palestras, elas vão pra fazer amizade. Elas vão pra conhecer. Então, a gente foi em uma lá no Maranhão e eu vi uma pessoa de São Paulo na de Maranhão, entendeu? Mas ela tava lá pra quê? Pra fazer networking, não era sobre a palestra. É impressionante, né? O mercado de eventos presenciais, ele traz muitas boas oportunidades. Eu fiz muito networking, muito mais. Muito mesmo. Ainda mais se você rodando no país todo. Assim, deixa a nossa agenda cheia, né? Porque às vezes você precisa de alguma informação. Naquele momento não fez sentido. A gente conversa aqui, tal, conheci você, conheci a Ana e tal. Naquele momento pode não gerar nada, mas daqui passam 6 meses, alguém comenta alguma coisa com você e fala assim, nossa, gente, comecei com tal pessoa lá naquele evento, vou indicar ela. Sim. E isso pode virar negócio, pode virar um negócio momentâneo, pode virar um negócio duradouro e assim por diante. Eu realmente sou todo a favor. Augusto, pra gente encerrar, você quer deixar uma mensagem pra quem te escuta? Que são normalmente corretores e corretoras mesmo. Movimento. Eu acho que a maior mensagem que devo passar hoje é de movimento. Quanto mais você se movimenta, quanto mais você manda mensagem, quanto mais você estuda tráfego, quanto mais você investe em tráfego, mais realmente você vai conseguir vender, você vai conseguir ter boas oportunidades, quanto mais você conversar com pessoas também. Então é isso, movimento eu acho que é a palavra do mercado imobiliário, sabe? Eu quero te agradecer muito pela sua presença e pelo doce de leite. Exato. Você não sabe nem se é seu. Eu acho Ele foi entregue e será compartilhado. Eu sou a favor do compartilhamento, tá? Eu quero publicamente dizer aqui que eu acho que a gente tem que compartilhar, porque tudo aquilo que a gente compartilha volta em dobro. Olha. Eu tô achando que você pegou uma persona e tá começando a se perder. Tá corta, o cara come sozinho o doce de leite. Ele já comeu, imagina. Mas é o que o Augusto falou. Movimento. Movimente-se. Corra atrás do seu doce de leite. Também encerra. Encerra, por favor. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do podcast do Compre Alugue Agora. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar um comentário, uma dúvida, porque a gente vai atrás do Augusto pra responder, né?
porque a gente não vai lá em Viçosa atrás dele. A gente vai em Viçosa atrás dele pra ele responder. E, pra quem quiser, a gente aluga o estúdio aqui, é o estúdio da Artemia. Então, se vocês quiserem, entre em contato com @artemia.co e a gente vai te atender de uma forma bem bacana. Vai ter doce de leite? Não sei se pra você. Mas vai ter estúdio, o estúdio é bem bom. É isso. É isso Muito aí. obrigada e até o próximo episódio. Tchau.